Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo mandou uma lista de jogadores voltarem lá dos Estados Unidos. E esses caras que voltam, eles são o time reserva do Tricolor, mais o Rafael. Só que tem jogador titular que acaba de perder a vaga. E eu acredito que o Zubeldia não tá fazendo isso aí sozinho não, viu? Eu acho que tem muito a mão do Belmonte aí por causa de um interesse inacreditável que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui hoje e vocês veem se concordam comigo. Tem também a questão aí do Thiago Mendes apalavrado com o São Paulo. Notícias excelentes que estão rolando aí, tem Bobadilha, muita coisa para nós trocarmos uma ideia no vídeo de hoje aqui. Vamos junto então? Então vamos lá, chega comigo. Quero agradecer você que tá aí comigo, que sempre deixa aquele like, que sempre compartilha. Quero agradecer mesmo. Agora aqui é um muito obrigado, viu? Que compartilhou o vídeo, que deixou o likeinho. Valeu, tamo junto, galera. Olha só, deixa eu começar com o Bobadilha, porque ele é um jogador que, assim como o Pablo Maia, tem muito time de fora tendo interesse nele. E quando eu falo assim como o Pablo Maia, tem tudo a ver com a venda desses dois jogadores que são de posições parecidas. Então, o São Paulo que hoje conta aí com o Marcos Antônio, né, e o Luiz Gustavo, que é um time que entrou alternativo, a dupla de volante que em tese é reserva, para no segundo tempo do primeiro jogo treino entrarem Alisson e Pablo Maia, ainda tendo o Santiago Longo. O São Paulo demonstra ali que Alisson e Pablo Maia são titulares e que Marcos Antônio e Luiz Gustavo são reservas. Com essa possível saída do Bobadilha, ele deixa uma vaga para contratação do Marcos Antônio, que o diretor Belmonte aí já falou que quer contratar. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu me aprofundar no caso do Juan Tressoldi e do Marcos Antônio, eu vou me aprofundar nisso depois. O São Paulo ele conta com um teto de gastos anual, segundo foi o que foi fechado com a Galápagos, aquela patrocinadora, não é patrocinadora, é uma parceira que veio com aquele fundo de investimento e que vai recuperar o São Paulo. Eles, para fazerem isso, eles deram uma grana pro São Paulo, que o São Paulo antecipa para parar de pagar as dívidas pro banco. Legal? Beleza? Parou de pagar a dívida pro banco, antecipou. E aí eles falaram assim, beleza São Paulo, mas o que eu quero como garantia? Você tem isso, aquilo, outro e não pode gastar mais que 350 milhões anuais. O futebol ele tem um custo enorme, ele tem um custo imenso para você conduzir o ano. São Paulo gastou quase 1 bilhão no ano passado, gastou 900 milhões, faturou 700, deu uma dívida aí a mais, um déficit de 200 e poucos milhões. Então é muita grana. E também os 350 passa a ser pouca grana, entendeu? Os 900 é muito, mas 350 também é pouco. Aí o Belmonte, ele quer contratar Marcos Antônio e também o Juan Tressoldi, que vão custar 27 milhões um, 26 o outro, 50 e poucos milhões só nesses dois jogadores que são reservas do São Paulo. Então a coisa não deu certo. Você fala, peraí, onde que está o erro? Onde que está esse gargalo aí que nós podemos gastar 350 milhões no ano e 50 vão para esses dois jogadores reservas como o Tressoldi e o Marcos Antônio? O Belmonte, ele vai num programa aí se explicar e explica uma engenharia financeira onde ele vai chegar e colocar que não é agora que o São Paulo vai gastar, é um parceladinho, coisa e tal. Gente, de maneira alguma faz sentido a contratação, mas aí você vê os jogadores que voltaram pro Brasil, que vieram todos os reservas. Vieram Santiago Longo e Bobadilha para serem os volantes de São Paulo. Um praticamente vendido, o outro que mal entra para jogar. Moreira, o único lateral que voltou foi o Moreira. E agora, a zaga era Sabino, Ferrarese, o Sabino teve proposta, talvez vá até embora do São Paulo, o Ferrarese é a mesma coisa, e o outro é o Arboleda. E aqui chama a atenção, porque nós lembramos que o Arboleda, ele começou a ser reserva do time do São Paulo no fim do ano, no Campeonato Brasileiro ainda, com o técnico Luiz Zubeldia. E aí o Arboleda que ficou no banco chama muita atenção. Você fala, peraí, o Arboleda virou banco do Tressoldi, sendo que o Tressoldi no São Paulo nunca jogou mais que o Ferrarese, nunca jogou mais que o Sabino. Aí o Tressoldi ele tirou a posição do Sabino, ele tirou a posição do Ferrarese e tirou do próprio Arboleda como titular. E aí nós vemos que existe um gatilho contratual aí que se o São Paulo ele colocar bastante o Tressoldi para jogar, o São Paulo tem que comprar ele. Então o Tressoldi de maneira misteriosa ele aparece como titular do São Paulo. De maneira que o Arboleda voltou dos Estados Unidos para começar aqui o Paulista e o Tressoldi ficou lá com o Lucas, com o Oscar, Caleri, Luciano, com os titulares.
para jogar esse torneio de pré-temporada que está nos Estados Unidos. Então, assim, a boa vontade em contratar o Tressoldi é uma coisa inacreditável. Os valores são inacreditáveis. A entrevista do Belmonte explicando como contratar o Tressoldi é outro fator inacreditável. E agora o Zubeldia também vai lá e coloca o Tressoldi como titular. Não sei se ele que manda nisso, mas ele coloca o Tressoldi titular. E o Arboleda, que tem sido o melhor zagueiro do São Paulo desde a época de 2008... nós temos que ver o Arboleda virar banco agora do Tressoldi, que não merecia talvez ser titular do Sabino e também do Ferrarese. Tá bom que coloca um pouquinho mais de água e açúcar nessa história. Tá duro, né? Belmonte, você é um diretor que eu sinceramente não consigo gostar. Sinceramente, como diretor de futebol, eu gostaria que você fosse demitido e o Juan Tressoldi, se você tem a ver com isso, é um dos principais motivos. Depois de Orejuela, depois de ver um monte de caras aí como Galopo, coisas inexplicáveis que surgiram de São Paulo, hoje vendo o Juan Tressoldi, eu gostaria que o Belmonte ele desaparecesse do time de São Paulo. Essa que é o meu ponto pra hoje aí, porque eu não me conformo. Não é porque o Arboleda virou banco que eu não vou aceitar, não é isso não. É a forma inexplicável, sabe? Gente, o Bobadilha, com inúmeras propostas, ele deve deixar o São Paulo agora. E também o Pablo Maia, hein? Pablo Maia todo feliz que voltou pro São Paulo. O São Paulo tem um plano de vender vários jogadores da equipe de base agora já até fevereiro. Então o São Paulo, que teve um déficit muito alto no passado, o São Paulo já coloca esse ano aqui como um ano de recuperação financeira. E aí essa recuperação seria para conseguir vender alguns caras da base, enxugar a folha salarial e tal. Então o São Paulo ele pode vender o Bobadilha e também o Pablo Maia. Esses são para mim, duas notícias péssimas. Gosto dos dois jogadores e acho que eles jogam mais que muitos que estão aí. Agora, o Thiago Mendes, que é uma das contratações que o São Paulo sonha, aí surgiu também o Thiago Mendes como um possível reforço para agora. O São Paulo já estaria apalavrado com o Thiago Mendes e tentando aquela liberação tão dura que foi com o time árabe que o São Paulo não conseguiu fazer no passado. Então o São Paulo tentando agora essa liberação de maneira antecipada, porque ele é igual o Wendel. O contrato só vence agora no meio do ano. Então o São Paulo pode ter Thiago Mendes e o Wendel no meio do ano, mas o São Paulo tenta a liberação. O Porto falou que o Wendel, eles não estão querendo liberar agora não, eles ficaram realmente bronqueados com o São Paulo, ficaram cabreiros com o São Paulo. Mas o Thiago Mendes é um jogador que também custa mais caro até do que o Wendel lá pro time dele, e agora o São Paulo tentando a liberação. O São Paulo não tinha pressa, que você fala assim, pô, tem o Bobadilha, tem o Lisieiro, tem o Luiz Gustavo, Santiago Longo, Pablo Maia, Alisson, não tem pressa nenhuma, mas vendendo agora o Bobadilha e possivelmente o Pablo Maia, aí a pressa com o Thiago Mendes ela começa a aparecer, né? Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo, ele tem a tentativa de renovação contratual agora com o Rafael, o goleiro. Então, pra quem sonhou com o Carlos Miguel, pode continuar sonhando talvez? Pode ser. O Carlos Miguel, ex-Corinthians, que joga agora no time lá do Evangelos Marinax, podemos continuar imaginando que um dia o Carlos Miguel pode vir pro São Paulo, com o São Paulo fechando com o Evangelos Marinax. O São Paulo não fechou ainda com o Evangelos. Depois que voltarem nos Estados Unidos, o Júlio Casares vai apresentar para o conselho um projeto de fechar com o Evangelos. Tem uma foto rodando na internet aí, que é uma foto que o São Paulo bateu, não sei quem bateu, mas tem do lado os jogadores do São Paulo camisa vermelha, blusa vermelha, e do outro a comissão técnica, diretoria, conselheiros e tal. Assim, tem mais conselheiros do que jogadores. É uma coisa inacreditável. O Baby, lá da torcida independente, não sei como, não sei quem financiou, se foi ele próprio, mas estava também lá, abraçou o Zubeldia no último jogo. Então, assim, tem muita gente viajando lá com o São Paulo, o que pra mim é uma vergonha. Não o Baby, não, mas aqueles conselheiros, aquela galera toda viajando pros Estados Unidos, é vergonhoso de ver o número de pessoas que estão lá, que muito provavelmente estão às custas do São Paulo. Muito provavelmente. Agora, digamos que o Júlio Casares ele queira apresentar um projeto para Evangelos Marinax e tal. Vai apresentar para quem? Se tá todo mundo lá viajando. Então tem que acabar essa festinha dos Estados Unidos. Eles têm que voltar logo para o Brasil.
para o São Paulo continuar andando. Nós aqui estamos discutindo hoje se é Luciano ou Oscar, estamos discutindo a questão do Wendel, estamos discutindo a questão do Arboleda, que vira banco do Tressódi, qual será o goleiro do São Paulo, enquanto a nossa diretoria, totalmente, a diretoria, a comissão da diretoria, todo mundo, os membros, estão lá nos Estados Unidos, enquanto nós discutimos os próximos passos do São Paulo. É inacreditável. Gente, uma notícia muito boa que tá surgindo aí não vou usar esse termo aqui, mas é o interesse do time do Barcelona pelo moleque lá, o Matheus Alves. O Alves, né? Nas transmissões é o Alves. É o meia da equipe de base do São Paulo. O Barcelona, ele tem hoje um jogador de 16 anos que ele chama Lamine Yamal. Ele é um jogador assim, Lamine Yamal. É um jogador que ele tem destroçado o Real Madrid quando joga contra, sabe? É um cara assim do mais alto nível. Gente colocando aí que seria o próximo Messi. Por quê? Porque o Messi, o Barcelona contratou novinho e aí colocou pra jogar e o cara foi um fenômeno do nível, não do mesmo nível, mas quase do Pelé. E aí agora esse Lamine Yamal, o Barcelona quer fazer a mesma coisa. Contratou jovenzito de tudo e agora tem colocado um fenômeno de 16 anos para jogar. E o Barcelona, ele sempre foi um time, grande maioria da sua existência, de investir muito nos jogadores da categoria de base. Então eles compram para a própria base. Mas comprar caras aí como o Rafinha, que é jovem, ou o Lamine Yamal aí, o Malcom, eles contrataram um dia, aquele que foi do Corinthians também, eles contratarem agora o Matheus Alves, tem tudo a ver com o Barcelona. Eles chegariam, contratariam o meia, colocariam ele pra jogar num ambiente um pouco mais favorável pra ele, que em jogos mais de boa, La Liga, não precisa ser na Champions League, e aí o cara pode ir embora. O São Paulo tá meio precavido com essas vendas aí e colocou multas assim enormes nesses jogadores que são bem talentosos. E esse Matheus Alves, ele é um dos jogadores de destaque, é um dos caras que tem se destacado muito pela sua parte técnica, não pelos gols, não pela velocidade, mas pela sua parte técnica. Fica na memória aí passes dele açucarados como lançamento que ele dá pro Rian Francisco e também aquele gol de trás do meio campo que ele faz, que ele dá um chute, pega o goleiro adiantado, que é uma coisa impressionante. Então é um São Paulo que conta hoje com o Rian Francisco, conta hoje com o William Gomes, Henrique Carmo e também esse Matheus Alves. São muitos jogadores que possivelmente vão brilhar no futebol europeu e aí pode recuperar os cofres do São Paulo. A grande tristeza de recuperar os cofres é o Belmonte recuperar os cofres. A venda que fazem lá no São Paulo e o Belmonte fala, não, mas aí eu vou comprar o Tressoldi e o Marcos Antônio. Caras que vêm para ser reserva, e se não são reservas, como é o caso do Tressoldi, pegou mal, né? Você pagar 27 no Tressoldi para ser banco do Sabino, que é banco do Arboleda. Então eles pularam etapas, colocaram o Tressoldi como titular e aí justificaria-se uma compra. Ferrarese já custou uma fortuna e tá lá encostado. O Alan Franco custou uma fortuna e está de titular. Agora o Tressoldi viria por mais valor do que o próprio, talvez o valor aí do Ferrarese e mais do Arboleda. É muita grana, mas o São Paulo que deve vender, fazer as vendas, não deveria ter mais o Carlos Belmonte, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa o likeão aí, tamo junto. E Belmonte, não acha ruim não, cara. É assim, se você não tivesse querendo contratar Tressoldi e o Marcos Antônio, nem diria nada. O trabalho do São Paulo com o Oscar, Lucas, Caleri, Pablo Maia, eu sou muito a favor. Agora, não dá pra ver o Tressoldi sendo contratado da maneira que vai ser e achar que está normal. Não tá. Não é não, Belmonte? Volta isso atrás aí, não dá tempo ainda. Abraço, até a próxima. Valeu!